Boa tarde. Tudo bem? Bom, para mim agora boa tarde. Olha que interessante. Professor, gosto da forma apaixonada e direta ao expor suas ideias. Nada de tecnicismo, bem didático mesmo. Obrigado, que bacana. Sou assim. É possível você contextualizar a pobreza na história da humanidade? Grata. Que desafio, hein? Grata. Ana Carolina, Ouro Preto, Minas Gerais. Linda cidade histórica. Ô, Ana Carolina, mas que desafio, hein? Que bacana. Eu gosto muito disso, né? Eu tenho algumas opiniões muito próprias, obviamente, não é? Mas dá para contextualizar na história, né? Alguns períodos assim, bem específicos. Mas vamos lá, uma opinião. Essa questão da desigualdade social, isso é histórico. Essa relação entre alguém que está numa posição superior e uma outra turma aqui embaixo, ela é interessante. Preste atenção. Vou colocar entre aspas esse interessante. É interessante no sentido de despertar interesse para a gente conversar a respeito. Conversava numa roda há poucos dias e ali tinha alguns empresários que diziam o seguinte: olha, essa crise, problema de reforma tributária, enfim, um monte de coisa negativa por aí. Falei assim, olha, para mim, empresário, isso aí não vai ter tanta repercussão. Se aumentar o tributo, o produto mesmo, eu repasso aquilo para o produto. Objetivamente está passando para o consumidor. Percebe que tem uma turma que está lá em cima e uma outra que está aqui embaixo? E mais, por que existem leis? Como regra, é para botar ordem na casa, literalmente. É para estabelecer regras de conduta para o ser humano, para as pessoas físicas, para as pessoas jurídicas também, obviamente, mas não como a lei para o cachorrinho, lá para os animais, para o gatinho e tal, esse negócio todo. Se os cachorrinhos estão lá namorando, não tem problema nenhum, é da natureza, porque são irracionais. Não, o ser humano já não pode fazer isso. Que é isso, pelo amor de Deus, que falta de pudor, não pode, etc, etc. Então, observem, parece uma bobagem falar essas coisas, mas eu estou falando por que existem leis. E a Constituição vai dizer o seguinte, que, com minhas palavras, uma das competências, responsabilidade do Estado é diminuir, é mitigar essa questão da desigualdade social. Ou seja, o próprio Estado reconhece que existe essa desigualdade social. E vamos falar claramente, pobreza. Uma turma que está cá em cima, outra que está cá embaixo. Como é que nós vamos diminuir essa distância? Os estados do mundo inteiro trabalham nisso. Hã? Aquela declaração lá do homem, do cidadão, lá das Nações Unidas, etc, etc, trabalha muito isso, lá que começou essa questão da dignidade da pessoa humana. E é muito, muito bacana, muito interessante a gente estudar sobre isso. Ana Carolina e todos vocês que nos seguem aqui, e aliás, se você não está nos seguindo, por favor, se inscreva. Faça como a Ana Carolina, sugira temas aqui, mesmo que seja repetido, só para a gente conversar, fica bacana. Né? Essa proximidade é muito interessante. Divulga esse trabalho, fica bacana. A ideia da pobreza estar presente na humanidade é tão antiga quanto a própria história da humanidade. Olha só, se por um lado ela permitiu que aqueles que detinham melhor condição subjugassem, explorassem aqueles mais explorassem os demais, também fez com que o desdobramento resultante da má condição de vida da população menos favorecida mudasse a condição da história. Opa, o curso da história. Pessoal, agora a coisa já fica interessante. É que os governantes agora vão ter que fazer o seguinte, olha, precisamos adotar diretrizes políticas, como eu disse no início, para mitigar essa diferença. Por uma questão de justiça. Não é justo você ganhar 1.000 e eu ganhar 50. Não é justo você ganhar 100.000 e eu ganhar só 1.000 para produzir. Na Idade Antiga, pessoal,
Qual que era a tônica? Exploração de escravos. E qual que era a ideia? É produzir o máximo para que eu fique com esse máximo e você, escravo, fique com o mínimo. Não, isso não é exagero. Professor, mas isso parece dia de hoje. Calma, não precipitemos as coisas. Então, quando se dividia a sociedade nesses estratos, chamados estratos sociais, é que justificava esse trabalho compulsório. Essa turma que vai plantar cana, capinar canavial, vai colher para fazer o álcool, para fazer a cachaça, e eu, dono desse negócio todo, é que vou ficar com a maior fatia. E vocês precisam trabalhar, porque vocês têm família para sustentar. Percebem que essa condição, eu vou colocar também entre aspas, é natural na humanidade? Estou falando lá da Idade Média. Pessoal, nessa época, então, colocava aqueles que não tinham privilégio numa condição desumana, escravidão. Em Roma, eram vistos como indivíduos, não eram vistos como indivíduos, mas como propriedade. Vender. Nós, no Brasil, nós comprávamos e vendíamos os escravos que eram de nossa propriedade. Esse é meu escravo, eu vendo por tanto. Ele é jovem, trabalhador, então ele é mais caro. Não, ele está mais velhinho, não, então eu não quero ir por aí fora. Propagação da idade, pessoal, na Idade Média, isso foi uma coisa sensacional, preste atenção. Foi sensacional porque a pobreza era tão grande e não tinha recurso que houve dizimou grande parte da população, além da exploração de pagamento de impostos. Então as doenças espalharam, não tinham condição de saneamento e tal, esse negócio. Então, com aquela coisa da peste negra, nós estamos falando da Idade Média, que iniciou em 1347, tenha sido responsável por até 200.000 mortes na Europa. Não tem problema, eram pobres que estavam morrendo. Revolução industrial, não é, pessoal, que surgiu lá na Inglaterra, no século XVII, desempenhou um papel importantíssimo em termos de tecnologia. Produzir mais com menor recurso, então o custo da minha produção vai ser menor por causa da tecnologia e o pessoal que se lasque. Acentua essa coisa da pobreza. Pessoal, século XVIII. Uma quarta fase foi a neocolonização da África. Isso aqui, pessoal, foi uma fase terrível na história da humanidade. Então, falta de recursos naturais na Europa, olha que interessante. A Europa voltou para a África. Os olhos para a África, é ali que nós vamos buscar a nossa riqueza. A Conferência de Berlim, para vocês terem uma ideia, em 1884, aqui bem recente, 1884, teve papel decisivo determinando a ocupação de 13 países nas regiões africanas. Vocês já observaram o desenho dos mapas lá na África? Os europeus que desenharam aquilo ali para facilitar a distribuição. Numa quinta posição, vem, pessoal, a ascensão do nazismo na Alemanha, aquela coisa de Hitler, aquela coisa da... E olha, isso foi a partir de 1934, que devastou a população, tentou justificar a morte de povos perseguidos, como os judeus. Aquela ideia de uma raça pura, raça ariana, né? É fazer literalmente uma limpeza, porque são pobres. E, finalmente, pessoal, o que é uma coisa bacana? De novo, bacana, entre aspas, bacana para a gente refletir, viu, Carol? Ana Carolina. Me permita a intimidade. A pandemia da Covid-19. Pessoal, agora ficou bacana para a gente poder entender isso. Que, olha, houve uma
uma visibilidade, por assim dizer, muito maior. Muito maior. Era aquela coisa o seguinte, era um pessoal que precisava de usar máscara, mas não tinha que tomar vacina, mas não tinha, tinha que usar transporte coletivo superlotado e pegava o vírus, a Covid. Tudo isso mostrou uma face terrível dessa desigualdade social. Ana Carol, estou começando a ficar empolgado, essa coisa pode demorar muito. Pessoal, mas faça com a Ana Carolina, né, nossa conterrânea aqui de Minas Gerais, sugira temas aí bacana para a gente poder aqui conversar. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo de coração. Até a próxima, se Deus quiser. Se inscreva, acione o sininho. Até daqui a pouco. Um abraço. Tchau, tchau.